Gênesis 21, do 8 até o versículo 20. Vamos lá. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão, seu pai, deu uma grande festa. Sara viu que o filho de Agar, a escrava, deu a Abraão, Ismael, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa desse filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente, ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs sobre as costas da escrava Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, começou a chorar muito. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Ponha-se em pé, levanta o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto. Deus, ele olha do céu e ele escuta o sofrimento dos seus servos. Ele escuta. Ele sabe exatamente. Deus, ele é soberano. Ele sabe exatamente tudo que está acontecendo aqui, e ele não suporta a injustiça. Deus não suporta a injustiça. Quando a gente lê esse texto, parece que a gente está num filme, não é verdade? Um filme, uma cena muito real, uma cena muito triste, forte, né? Se nós formos ler a história de Abraão, nós sabemos exatamente que foi Sara que deu Agar para Abraão. Ela já estava cansada, né? Ela estava com 90 anos, Abraão com 100 anos, quando Isaque nasceu. Eles tinham, na verdade, cansado de esperar a promessa. Eu vou te dar um filho, eu vou te abençoar. Mas só que os anos vão passando, 10, 20, 30, e a gente cansa. O ser humano cansa de esperar a promessa. Só que a promessa chega, a promessa vem, porque Deus não mente. Deus sabe exatamente do que você precisa. Deus sabe exatamente. Ele é um Deus tão maravilhoso, tão santo, tão indescritível. Ele que nos salva, que nos guarda. Só que Deus sempre nos testa, na verdade. Ela deu Agar, a escrava, como mulher de Abraão. O que acontece? A escrava engravidou. A escrava engravidou de Ismael. E com essa gravidez veio ciúmes.
Agar começou a zombar, a desfazer da sua senhora. Naquele tempo tinha escravo ainda, infelizmente tinha. E Agar, se você for ler na história judaica, você aprende que a mulher que era estéril, ela era como uma folha seca. Uma folha seca, incapaz de dar filho, incapaz de gerar vida. E ela, amargurada, triste. E Agar vai lá, ainda faz raiva na sua senhora, não é verdade? Só que as coisas mudam, não é? Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Pode ser o tempo que for, pode ser a idade que for. Você acredita que Deus pode transformar a sua situação, o seu cenário? Deus transformou o cenário de Sara e de Abraão. E Sara, aos 90 anos, engravida. Ela engravida de um filho. Imaginou que cena? Meu Deus! Ela engravida do seu Isaac. Tem tanta gente que está esperando o seu Isaac, né? Esperando vir o seu Isaac. O seu sonho, né? O sonho de Isaac é um sonho, né? Vários sonhos que nós temos. Sonhos de viajar, sonhos de ter filhos, sonhos de ter uma profissão, sonhos de dar certo na vida, né? Eu já estou chegando nos meus 40. Final do ano agora, em outubro, pastor Gerson, pá. Já falaram comigo que até os 40 você está subindo, né? Quando chega nos 40 você está ficando velho, né? Só que é maravilhoso demais que parece que quanto mais velho, mais sábio você é. Você já tomou tanta pancada, já apanhou tanto, mas Deus vai te dando sabedoria. Mas sabedoria não era o caso de Sara, né? Porque Sara deixou a amargura, a raiva tomar conta dela. E ela toma uma atitude terrível. Ela toma uma atitude terrível. Ela fez com o filho descartável, não é verdade? Eu fico imaginando se caso Isaac não tivesse vindo. Será que ela tinha deixado o menino ir? Será que Abraão tinha deixado o filho ir? Mas a promessa veio. A promessa chegou. Isaac chegou, né? E aquele menino passou a não teve valor nenhum para Sarai. Mas para Abraão ele continua sendo filho, né? Ele continua. Abraão continua preocupando. E Abraão, quando Sara fala para ele, ele despede o menino, despede a sua mãe. Ele fica triste. Porque que pai não ficaria triste ao ver o menino embora? Ele já tinha se apegado. O menino tinha 14 anos. Olha para você ver. Quando Abraão tinha 86 anos, quando ele teve seu primeiro filho. Então o menino aqui, ele tinha por volta de 13, 14 anos. E para Sara, esse menino passou a ser descartável, porque agora eu tenho meu filho, né? Não precisa mais. Então eu vou descartar essa primeira bênção que foi eu que forcei, né? Então ela toma uma decisão terrível. Para ela, Ismael era descartável. Mas para Deus, nada é descartável. Deus ele transforma qualquer situação. Para Deus não existe filho descartável. Não. Ele pega e transforma, ele muda. Não existe isso, não existe. Uma cena muito triste. Abraão, ele teve que se despedir de Agar e do menino. Ele coloca dá água para ela, dá o pãozinho, né? Para que ela vá embora, a despede naquela noite, apesar de ter ficado triste. E ela sai com seu filho. A gente pensa que o Ismael ele era um bebezinho. Não, ele tinha 14 anos, né? E
No meio do caminho, o texto diz que ela estava perdida no deserto. Ela estava caminhando pelo deserto e a água acaba. O texto não diz quanto tempo que eles andaram pelo deserto. Não diz. Mas a água acabou. Então, se a água acabou, então ela devia ter acabado por volta de 3 dias, mais ou menos. Então o menino já começou a morrer, desfalecer de sede. O menino já perdeu o vigor, perdeu a força. E ela se afasta, ela deixa o menino debaixo dos arbustos para morrer, para não vê-lo morrer. Seu único filho morreu, né? E aqui o menino e sai. Só que Deus nunca nos abandona, né? Deus não abandona. Não. Deus não abandona seus filhos. E a Bíblia diz que um anjo aparece e pergunta para Agar: por que você está triste, Agar? Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Pode falar um negócio? Deus está ouvindo o choro do Brasil. Essa situação que nós estamos vivendo, Deus sabe exatamente. Isso tudo vai mudar, tá? Deus é um Deus maravilhoso. Deus está ouvindo o seu choro. Por mais que muitas vezes a gente se sente abandonado, se sente sem força para caminhar, mas Deus não. Deus, Ele ouve o choro dos seus filhos. Parece que não, mas Ele está ouvindo. E o texto termina dizendo: Deus estava com o menino. Ele abre os olhos de Agar. Agar enxerga um poço de água. E o menino cresce no deserto. Ele é pai de uma grande multidão. Se você quer entender quem é essa multidão, venha na EBD. Se você quer entender, venha na EBD. Nós vamos contar para você aqui quem é o povo de Ismael, né? Como é que eles brigam até hoje, não é verdade? Uma briga muito feia. 2 grandes povos, mas povos vindos da linhagem de Abraão. Amém? E Deus sempre lembra dos seus servos, tá bom? Deus sempre lembra. Deus sempre lembra de você. Deus sempre lembra e te busca, te protege. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é santo. Um texto muito rico e cheio de lições de vida. Lições que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Um texto muito rico. E eu quero falar de algumas lições aqui nesse texto que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela nos transforma. Primeira lição eu quero falar para você: nós precisamos ser vigilantes em tudo. Vigilantes em tudo, em qualquer atitude, em qualquer ação, precisamos ser vigilantes. Vigilantes. Olha para você ver. Ela era escrava. Ela era escrava. Gente, eu imagino aquele tempo de perseguição, de tristeza. Ela, na hora que ela vê a primeira oportunidade dela: eu estou grávida da minha. E ela despreza a sua senhora. Ela não vigiou, não é verdade? Ela desprezou a sua senhora, porque ela foi pela emoção. Eu estou por cima da carne seca agora, né? O ditado popular. Agora eu vou aproveitar, eu vou me esbaldar. Sara, pelas decisões de Sara, Sara devia ser uma senhora muito difícil. Depois de um tempo, Ismael zomba do menino. Não sei se ele estava brincando, não sei o que ele estava fazendo. Só sei que Ismael já estava com 14 anos. Eu acredito que um adolescente que cresce com a promessa: fala, não, eu vou ser recebido, eu vou crescer, eu sou filho de Abraão, aquele que é o pai da nação, que é o primeiro patriarca, né? Então Ismael zomba do menino.
Sara veio, Sara toma aquela decisão. Sara também deixou a tristeza subir para a cabeça. Ela não vigiou. Ismael está salvo, mas Sara e a escrava deixou a tristeza, deixou a amargura subir para a cabeça. Agora para você, quero falar para você que está em casa, quero falar para todos vocês: vigie com as suas decisões, todas elas. Todas elas. Eu falo para a igreja, eu falo para todas as pessoas que eu converso, que nós estamos na vitrine. Nós somos chamados para ser luz e sal dessa terra. Eu gosto de falar que o avião ele só vira notícia quando ele cai. Não é? Pois é. Então, você está na vitrine. Você está sendo olhado pelo mundo. E a Bíblia diz assim claramente que o mundo anseia pela manifestação dos escolhidos de Deus. Amém? O mundo anseia pela manifestação de você. Por mais que você esteja amargurado, triste, de cabeça baixa, vai ter alguém no seu serviço querendo ouvir você. Não é? Vai ter alguém. Fala assim: não, esse menino é diferente, deixa, eu quero ouvir. Você sabe por quê? Porque ele viu em você algo diferente. Ele viu Cristo em você. Porque você é luz, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode errar, pode querer ser treva, mas não, você é luz. Você foi chamado para ser luz. Então, vigie. Tenha cuidado com todas as suas ações, em tudo, vigia. Porque todas as ações voltam. Qualquer atitude volta para você. Atitude boa, atitude má. Volta, porque a Bíblia diz assim, lá em Provérbios 22, 8: quem semeia injustiça, colhe maldade. Gálatas 6, 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o homem semear, isso ele vai colher. Amém? Isso ele vai colher. Nós começamos ontem, a equipe de missão Minaslândia fez um trabalho maravilhoso ontem. A gente saiu, a gente entregou uma sopa que parecia que tinha mais carne do que sopa. Um sabor tão gostoso, mas tão gostoso que quando eu cheguei ali em cima, ali ó, na subida, eu senti o cheiro. Aí o pessoal estava passando pela rua, estava falando: não, mas aquela igreja está cheirando demais. Aí eu fui no portão ali fora ali, e falei assim: não, mas que cheiro é esse, meu Deus? O pessoal falou na rua. Que seu cheiro, que nós sejamos igreja que chame atenção, não somente pela uma pintura bonita, não somente pelo um cheiro de um macarrão maravilhoso que estava mesmo, mas porque nós somos santos. Seja santos como Ele é santo. Seja santo. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para exalar o maravilhoso perfume de Cristo Jesus. Então faça a diferença. Ontem nós entregamos o sopão, fomos na UPA, fomos no hospital, fomos na boca de fumo. O coração tremeu. Claro, pai, somos homens, mas nós oramos pelas pessoas. Isso é ser igreja, né? Fora outras coisas que a igreja tem feito, cestas básicas aí, que todo mundo está ajudando várias famílias. Isso é ser igreja. Eu posso falar com maior alegria. Eu estou muito orgulhoso dessa igreja de Minaslândia, porque nós temos trabalhado para o Senhor. Isso é que importa. Amém? Que Deus seja louvado em tudo. Amém? Então faça o bem, sem olhar a quem. O Evangelho é maravilhoso, sabe por quê? O Evangelho é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você perde, você ganha. Quando você morre, você vive. Quando você se humilha, você é exaltado. Quando você joga o pão na água, lá na frente ele volta para você. Ele volta para você.
Pode falar um negócio? Uma profecia para a sua vida. Sabe aqueles pães que você deu para os outros já tem tempo? Sabe aquele mantimento? Sabe aquele abraço? Sabe aquele sorriso? Que volte para você nessa pandemia. Oh, meu Deus! Que volte para a sua vida nesse tempo difícil. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas falando: meu Deus, o que está acontecendo? É justamente quando eu estou perdido, que tem essa pandemia, essa loucura toda, que eu estou sendo abençoado, mais abençoado pelo Senhor. Não tem faltado nada, tem sobejado. Ore ao Senhor da seara, ore ao Senhor, busque Ele, e assim vai. O bem que você faz sempre volte para você. Pode demorar, 10, 20, um ano, meia hora, mas vai voltar para você. A volta é certa. A volta é certa. Então seja vigilante. Seja vigilante, seja observador. Aproveite as oportunidades. Não deixe de dar. Eu aprendi muito com essa igreja. Eu tenho aprendido muito com essa igreja a ser menos mão de vaca. Não é verdade? Fica muito. Eu ouvi uma pessoa dizer: quando você aperta demais, sai pelos dedos, né? É isso. Cuide de quem está do seu lado. Dá um pão, dá uma cesta, um macarrão. Vai com nós na missão, vamos lá na missão, vamos entregar a sopa. Você vai comer sopa, tenho certeza. Deliciosa, na verdade. Faça a missão. Porque, como eu tenho falado, a missão não pode parar. A missão não pode parar. O evangelho continua. O mundo está acabando. Jesus está voltando. As pessoas estão perdidas. As pessoas perderam a paixão. O mundo já é do maligno. Então seja santo, vigie. Segunda coisa, não se desespere. Não se desespere. Agar ficou sem rumo no deserto. O texto diz que Agar, ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Não que ela viu que ela perdeu a segurança de casa, que ela perdeu tudo, ela saiu sem rumo, perdida. Quantas vezes ficamos sem rumo? Quantas vezes a gente não sabe nem para que lado vai? Fica que nem cego em tiroteio. Não é verdade? Fica perdido. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para comprar o pão de amanhã? Como é que eu vou fazer? O dinheiro acabou. Quantas vezes ficamos perdidos no deserto? Quantas vezes você ficou perdida? Você ficou perdido? Você falou: ah, não tem solução para meu caso não tem jeito, acabou, chegou no fim. Mas deixa eu falar uma coisa: Deus sempre nos ampara quando perdemos o rumo. Agar foi a mesma coisa. Agar ficou perdida, com aquele filho de 14 anos, sem água. O texto diz que Agar orou. Não, o texto não diz que Agar orou. Não. O texto diz que ela ficou perdida, sem rumo no deserto. Mas Deus, Ele ouviu o choro de Agar ou o choro do menino? Ele ouviu o choro do menino. Ouviu o choro do menino. Deus tem ouvido o choro dos seus servos. Aquele que é servo verdadeiro, Deus tem ouvido. E quando falta opção, quando você está sem rumo no deserto, quando você para de ter a solução na manga, quando não tem mais jeito para você, aí que Deus entra na situação. Para que Deus vai? Para que Deus vai agir? Por que Ele vai ajudar? Se nós somos donos das nossas escolhas, a gente fala, né? Ah, eu sou dono das minhas escolhas. Mas para que Deus vai agir na sua vida desse jeito? Não. Mas é quando você chega até o final da sua vida,
chega, não tem jeito mais. Acabou tudo. Aí Deus, ó, vai e transforma a sua vida. Deus é maravilhoso. Amém? E maravilhoso demais, sabe o que é? É porque Ele vem até nós. Olha para você ver, gente. Deus olha do céu e Ele vem até nós. Tem hora que a coisa está tão feia, que nem Agar, que a gente não quer nem olhar para ela. Deixa morrer. Tem jeito mais, não. Deixa morrer, deixa lá. Não aguento nem olhar para essa situação mais. Desisti. Cansei da minha vida. Eu vou me matar. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu coloco a mão não produz. Para que fazer? Para que trabalhar? Para que estudar? Para que? A minha situação, a minha vida está morrendo. Está morrendo aqui, ó. Está morrendo. Então deixa eu ir lá para trás. Deixa eu esconder ali, ó. Para não olhar para essa situação mais. Para não olhar para isso mais. Mas Deus, Ele vem até nós justamente nesta hora, na hora que a coisa está feia, na hora que você não tem escolhas mais. Olha para você ver. Moisés tinha 80 anos no deserto. Moisés tinha 80 anos quando a sarça ardeu diante dele. 80 anos. Meu Deus, 80, o que é isso? 80 anos. Que a sarça arda na sua frente. Que a paixão do Senhor te chame. Que você seja chamado. Elias estava na caverna. Ele andou 40 dias no deserto. Ele entrou dentro de uma caverna. Aí Deus, o que Deus fez? Ele foi até Elias. Falou: ô filho, o que você está fazendo aí dentro? Sai dessa caverna, porque você tem coisa para fazer. Sai dessa bolha. Sai dessa bolha que você entrou, que você não quer sair mais. Sai desse lugar que você se... Sai! Sai! Vem filha minha. Vem menina minha, vem. Meu filho. Você sabe por quê? Você não merece. Mas eu te amo. Eu não te amo porque você merece. Não. Eu te amo porque eu me amo. Oh meu Deus. Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Ele livra cada um pela sua misericórdia. Então, se o desespero vem, Ele vem também. Se o desespero vem, Deus vem e muda a sua situação. Eu posso falar isso com toda certeza desse planeta Terra, porque Ele mudou a minha. Ele mudou a minha. Uma doença crônica terrível. Mas está ali, ó. A minha bênção. Meu Isaac está ali, ó. Bem sentado ali. Você sabe que Deus nunca te abandonou. Você sabe muito bem disso. Amém? Aqui. A água acabou. A água acabou. E Agar se desesperou, desistiu, cansou de caminhar. A água tinha acabado no odre. Ela foge. Agora fala comigo. Todos que estão ouvindo, fala comigo. A água acabou para você? O óleo acabou? A paixão acabou? Acabou as forças? Chegou no final? Você não aguenta mais caminhar? Você não aguenta mais? Você não consegue mais? A situação está tão complicada que você não quer nem olhar para ela mais? Deus falou com Agar, o anjo: Agar, tirou a venda dos olhos dela e falou assim: olha para o lado, olha. Tá vendo a água? Vai lá tomar, vai. Oh Deus! Aquele menino que estava perdido teve um grande povo. Sabe, quando as suas forças acabarem, o
Que Deus fale com você. As coisas, a bênção está do seu lado, você não está vendo. Olha para o lado, filho. Olha para o lado. Olha o que eu preparei para você. Olha o que eu preparei. Muitas vezes você está sendo abençoado pelo Senhor. A gente está vendo só o caminho ruim. Mas muitas vezes Deus coloca um pasto verdejante no seu caminho. Deus coloca a bênção. Deus coloca o amor dele. E muitas vezes você está que nem Ló, achando que o caminho está certo. Ah, não. O que o Senhor tem para você é muito maior. Amém? Aqui, a água pode acabar. Você pode perder o rumo no deserto da vida. Mas aquele que confia no Senhor tem as suas forças renovadas. Amém? Quero ler um texto para você que está lá em Isaías 40:31. Diz assim, olha que maravilha, olha, presta atenção. Isaías 40:31. Olha para você ver. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam para bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você esperar no Senhor, não tem deserto nenhum que vai te parar. A água pode acabar, o alimento pode acabar, mas você sabe que você pode olhar para o lado, que a água está lá, porque Ele vai mandar, porque Ele vai mandar. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus de milagres, um Deus que você pode contar, que você pode esperar, que você pode amar, porque Ele sim é Deus, Ele cuida de você. Então, não se desespere quando você perder a direção. Se você perder a direção, sabe por quê? Porque você está na direção errada. Porque a direção certa é o caminho de Jesus. Amém? Último tópico, última lição para as nossas vidas. Para finalizar, Deus pode mudar o seu cenário. Deus pode mudar completamente o seu cenário. Olha o cenário de Agar. Gente, olha o cenário de Agar. A live vai ter que rebutar a live aí, porque o tempo passou um pouco. Não tem problema, né? Amém? Olha o cenário de Agar. Olha para você ver. Quero que você preste bastante atenção. Deus pode mudar o seu cenário. Agar era escrava. Ela era uma serva, uma escrava. Não tinha valor nenhum. Olha como é que Deus transforma todas as coisas. Ele era presa à vontade da sua dona. Ela era presa à vontade de Abraão. Ela não tinha escolha. Se ela falou, se Sara falou, não, fica com Abraão, ela tinha que obedecer, senão ela morria. Ela era presa à vontade de sua dona. Mas não, Deus olha do céu. Ela foi, se você for ler o texto, ela não foi mandada embora de casa só uma vez, não. Primeira vez ela saiu de casa. Segunda vez ela foi mandada embora de casa. Mas Deus pode mudar o seu cenário. Deus pode mudar o cenário de humilhação. Mas pode. Alguém que veio de uma cidade terrível, alguém que estava numa situação terrível, que não tinha nada, mas Deus vai lá e transforma. Deus muda. E Deus faz que uma escrava vire senhora. Oh, glória! Você acha que ela continua escrava? O texto não diz, mas ela não continua escrava, porque ele foi dono de um grande povo, foi um grande homem. E a escrava vira senhora. A escrava vira senhora, porque Deus, naquele tempo, naquela situação, Deus pode mudar assim. Deus transforma a sua vida de escravidão. Deus transforma as nossas vidas
Quando a gente dependia do álcool, dependia das drogas, dependia do mundo, Deus vai lá e transforma. Deus muda a nossa realidade. Deus pode mudar nosso cenário. Aqui, a escrava virou senhora, o filho da escrava virou um grande homem. Que Ele faça o mesmo com você, amém? Agora vamos lá. Olha o cenário de Sara e Abraão. Olha, chega até a ser engraçado. Olha, gente, olha o cenário de Sara e Abraão. Idoso, 90, 100 anos. Quando Isaac nasceu, ela tinha 90 anos. Abraão tinha 100. Olha como que Sara tinha idade para ser bisavó. Talvez tataravó, né? Não sei, não. Talvez só bisa, né? Olha para você ver como que Deus muda. E chega a ser até engraçado que quando o anjo aparece e fala para Abraão: você vai ser pai. Ai, meu Deus. Sara vai lá para trás e lasca na risada, né? Porque a situação era impossível. Era impossível. Oh, imagina que ela deve ter pensado assim: eu já passei pela menopausa. Abraão já passou pela andropausa há muito tempo. A gente está no final da vida. Nós podemos ser bisavós, mas nós não temos. Nós não fomos pais. Eu preciso compreender uma coisa: que eu não nasci para ser mãe. Esse anjo vem falar que você tá lá. Ela já tinha cessado. Já tinha cessado as atividades das mulheres. Já estava no fim mesmo. Já tinha virado 2 irmãos dentro de casa. Gente, 90 e 100 anos. Pelo amor de Deus. Já tinha. Estava no final da vida. Mas Deus mudou o cenário da família. Deus muda o cenário. Porque Deus prometeu. Se Deus prometeu, Deus pode mudar. Não tem nada disso não. 50, 100. Não. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. E Sara, aos 90 anos, foi mamãe. E Abraão, aos 100, foi papai. Véizinho, carregando um filhinho no colo. Então Deus é Deus impossível. Deus pode mudar a sua situação. Você duvida? Não duvide. Não duvide. Porque a fé é certeza. Fé é certeza daquilo que você não vê.